de um Jesus representante desse processo de transformação, um planejamento espiritual para o planeta Terra, um Jesus terapeuta. Um Jesus que se propõe a mostrar o caminho de desenvolvimento para os seres que compõem esse planeta Terra. E aí, mostrando o caminho, a nossa habilidade de nos colocarmos nessa caminhada, estruturando o reino de Deus junto aos nossos corações, principalmente. Segundo ponto, né? Terceiro ponto, nós vamos entender nós mesmos. E nós, nessa grande jornada, nessa grande aventura de descobrimento, autodescobrimento e projeção individual do ser num campo evolutivo mais pleno. Nós, em comparação com Jesus, muitas vezes um distanciamento muito acentuado. Distanciamento de um ser que já se coloca na classificação dos espíritos como espírito puro, e nós ainda seres imperfeitos num planeta em provas e expiações. Mas Jesus, a partir da construção de um ensinamento de um grande mestre, não quer que nós nos distanciemos por causa dessa percepção da evolução grandiosa do grande mestre. Não. Jesus quer que nós nos apropriemos dos seus ensinos e nos construamos também como novos professores, levando a mensagem cristã a todos os recantos do planeta Terra. Então, nós, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, temos que nos olhar para dentro, nos colocarmos como cristãos verdadeiramente, aprendendo a domar as nossas más inclinações e nos transformando moralmente. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, então, nós, nas nossas dificuldades, temos o nosso fardo, o nosso jugo. E o nosso jugo é bem pesadinho. Nosso jugo pesado de dificuldades, de imperfeições, de prazeres momentâneos que geram cargas negativas no tempo, sejam da culpa, do remorso, do arrependimento, da construção de mágoa, de rancor nos relacionamentos. E Joana de Ângeles fala, iluminar essa sombra interna, conhecer a sua sombra para que, na possibilidade do autodescobrimento, eu entre num processo de autotransformação. Esse é um outro ponto da nossa viagem da noite de hoje. Mas, além do fardo meu, que é pesado e muitas vezes difícil de carregar, que de vez em quando nós reclamamos da nossa cruz, é doidado, né? Mas ainda há um ponto seguinte. Cada vez mais, converter o olhar, sair dos nossos fardos pesados, nosso jugo que nos oprime, para nos vincularmos e sintonizarmos ao jugo de Jesus. Um jugo leve. O jugo do ser que, apesar das dificuldades e imperfeições, se coloca no planeta Terra como alguém que quer aprender, como alguém que quer construir algo novo. É o jugo de Jesus. E para finalizar, a partir da leitura de Joana, nós também observamos a transformação. Entendemos, então, o papel de Jesus na história humana, como Jesus representa um ensino novo que vem até nós, as nossas dificuldades e imperfeições, o nosso jugo pesado, depois o jugo de Jesus que é leve, mas entender e compreender é uma coisa. O ponto principal que pega para todos nós, muitas vezes, é prática de vida. Não só entender e se instruir com os pontos doutrinários da codificação kardeciana, mas, além disso, começar a entender, assimilar e metabolizar esses valores para transformar sua prática de vida. É o ponto de conversão. Na leitura alegórica, se a gente for ler de forma alegórica o Novo Testamento e o Antigo, o ponto de batismo, o ponto de conversão do ser, a partir desse momento eu mudo minha postura dentro da vida. A matéria já não me escraviza. Eu não fico apegado a esses padrões enquistados do meu passado espiritual, mas eu resolvo abrir a minha mente, abrir o meu coração, orar a Deus, ao Pai grande, Pai Criador, para que os espíritos bons me auxiliem nesse desenvolvimento progressivo da minha alma. E aí eu me abro para uma grande caminhada evolucional. É o final da nossa jornada, para que cheguemos e retornemos ao ponto inicial. Não agora na figura de Jesus, mas nós, em outros orbes, em outros grupamentos sociais, ofertando o melhor que nós construímos na nossa jornada evolutiva, para o auxílio desses companheiros ainda perturbados e desequilibrados do mundo. Então, uma jornada de renovação, uma grande aventura da alma. A nossa grande dificuldade anda sendo também que a vida não nos encanta. Nós acreditamos a vida sendo muito pesada,
muito dificultosa, valorizamos apenas os elementos negativos da nossa existência, as quedas, as imperfeições, as dificuldades. E aí, uma conversão de olhar é entender dificuldade e problema como um desafio existencial. A vida me desafia para que eu proponha algo que seja baseado num campo de amor. A vida requer de mim um dom de aventureiro. O aventureiro que se joga e se lança nas grandes aventuras da vida, entendendo o novo, abrindo o campo de percepção para o novo. Novos ensinamentos, novos instrutores espirituais, novas propostas de evolução. Nós temos muita dificuldade de sairmos dessa capa cristalizada criada em torno de nós do religiosismo tradicional. E quando quebramos essa capa construída nas inúmeras reencarnações nas outras frentes religiosas, o mundo que se abre à nossa frente é um mundo de renovação, é um mundo mais amplo de um ser que busca compreender as estruturas físicas do planeta Terra no campo da ciência planetária, mas ao mesmo tempo também começa a entender as conjunções e o vetor espiritual que faz essa conciliação com o campo da matéria e nós acabamos ampliando o nosso envolvimento e o nosso olhar dentro do universo. Então, a proposta de renovação que a doutrina dos espíritos nos faz. Então, essa caminhada tem que ser feita com todo carinho, com todo respeito e com toda alegria junto ao nosso coração. Vamos começar, senão não dá tempo, não. Vamos lá, primeiro ponto, então, da nossa viagem. Um Jesus humano. Um Jesus que encarna há 2000 anos atrás, nesse processo encarnatório, ali na Galileia, uma região simples de pescadores e agricultores, tem que se utilizar de todo o substrato cultural, todo o background, todo o entorno, o contexto cultural dele, para quê? Para legar uma mensagem de transformação. Por isso, parábolas que falam de semente, por isso, parábolas que falam de um fariseu e um publicano que estão ali dentro de um templo, para o pessoal da Judéia. Por isso, parábolas que falam dessa construção de pessoas simples, de um povo ainda muito vinculado aos padrões da terra. E aí nós vamos ver o grande mestre que adequa o seu linguajar e sua postura, seu comportamento, diante de uma classe que tem que ser iniciada nos grandes valores do universo. A lei de amor é implementada no planeta Terra. Lei de amor que já era comentada e trabalhada por outros companheiros no passado espiritual desse mesmo planeta, sim, mas Jesus traz o marco fundador. A partir desse momento, as criaturas, a grande coletividade terrestre, está vinculada a um plano de desenvolvimento do amor. Aqueles que se desenvolveram no campo de justiça, uma nova classe se abre, a classe da construção do amor junto aos nossos corações. Não mais a construção só justiceira, mas a justiça que se sublima no campo do amor. Então, nós ainda, muitas vezes, espíritos atrasados, que não constituímos ainda nem um plano de justiça, a necessidade de trabalhar todos esses pontos. Jesus vem ao planeta Terra, lega, a partir de uma dinâmica de fácil observação, uma estratégia de trabalho, em que, no primeiro momento, impressiona as vistas, né? Curas, né? Efeitos, no dizer da época, milagrosos, efeitos que chamam a atenção, que despertam curiosidade. No despertar da curiosidade, que também é o mesmo processo e estratégia da terceira revelação, mesas girantes no primeiro momento, despertar da curiosidade, os seres começam a olhar para aquele ser magnífico, aquele grande mestre de virtudes que estava dentro do planeta Terra. No olhar para esse grande ser, aí vem a segunda parte, ensino. Né? Ensino, qual o tema principal do ensino? Reino de Deus. Reino de Deus. Por que reino de Deus? Se o Antigo Testamento, a palavra-chave é aliança, e aí toda uma construção do Antigo Testamento em que o povo escolhido acabava cometendo erros e era ofertada novas oportunidades para refazer a aliança, esse relacionamento com a divindade, já no Novo Testamento, a mesma proposta. Agora apresentada num campo de construção de amor ao Pai Criador, que permita construir dentro do ser um reino de equilíbrio e de paz. Um estado de bem-aventurança que proporcionaria para todos os seres, num caminhar revolucional, estruturas adequadas para um pleno desenvolvimento. Então, reino de Deus. Jesus vem ao planeta Terra, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, para mostrar o caminho do reino, né? Mostrar como era conquistado esse reino.
Uma conquista de reino que primeiro começa de uma conquista interior, autodomínio, autocontrole, autodescobrimento, autotransformação. Eu aprendo a me amar, aprendendo a me amar, eu me projeto no encontro caridoso junto a outra pessoa. Só aprende a amar o outro aquele que se ama. E, consequentemente, acaba amando a toda a criação. Então, a construção de um Jesus humano, um mestre que ensina diversas virtudes, e todos aqueles companheiros no entorno, primeiro 12 discípulos que se tornam apóstolos, que depois se tornam mestres, e se tornando mestres, também formam outros discípulos, que formam outros discípulos, e o cristianismo conquista o planeta Terra. O homem Jesus, absolutamente lúcido, né? Então, a lucidez é um estado dessa constituição de Jesus como um ser encarnado. O conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, né? Era todo luz. Primeira característica, então, a ser destacada desse trecho da Joana é ele era todo luz. Por que ele era todo luz? Será que ele foi criado de uma forma diferenciada que todos nós? Será que ele é um ser agraciado pela criação? Será que ele é mesmo a divindade? E aí a doutrina dos espíritos traz para nós toda uma abertura mental. Não. Ele é um ser que se trabalhou durante as eras. É um ser que, por mais vontade e mais experiência, atingiu patamares evolucionais mais altos do que os nossos. Mas, e vocês? Vocês vão ficar também no mesmo piso ascensional para sempre? Não. A nossa perspectiva é de uma transformação gradual, conquistas de virtudes, cada vez mais desbastando os nossos vícios morais, as nossas imperfeições e limitações, nos transformando em elementos e contribuintes desse grande plano da criação. O objetivo da encarnação dos espíritos, como diz a 132 do Livro dos Espíritos, não é só a perspectiva de evolução e aperfeiçoamento crescente, que é o primeiro ponto que se diz nessa pergunta. Mas um segundo ponto também, aperfeiçoar para depois contribuir na grande obra da criação. Então, construção de um ser todo luz, construção dele a partir da sua força, da sua vontade, da sua determinação, da sua perseverança. Quer dizer que Jesus nunca errou nas outras existências? Não. Evolução em linha reta, conforme a leitura que Emmanuel dá, não é essa constituição. Evolução em linha reta é errou e aprendeu. Né? O erro é uma perspectiva de todo ser em evolução. Mas a grande dificuldade, que é o simbolismo lá do livro do Apocalipse, que é o 666, né? A leitura do 666, é que as pessoas erram e continuam errando na mesma forma. Jesus, nessa constituição, escolhe não errar da mesma forma. Escolhe, a partir das quedas, a aprender com a queda e continuar a caminhada, que é uma grande dificuldade que nós temos. Ele se construiu como todo luz. Eu sou a luz do mundo, mas também diz também, vós sois a luz do mundo. Não havendo qualquer espaço de sombra dentro dele, é um espírito que já está iluminado. O lado escuro que devesse ser penetrado a fim de erradicar mazelas, desde que houvera superado em experiências multifárias das esferas superiores de onde provinha. Então, a construção da luz, Jesus é o pleno responsável por isso. Jesus teve também instrutores espirituais que auxiliaram ele na caminhada, companheiros queridos dele, que com certeza estão num patamar mais evoluído ainda que ele, que orientaram o seu destino, foram mestres dele também. Então, a perspectiva de construção do universo, de solidariedade, interdependência dos espíritos, contribuição, cooperação. Do livro A Gênese, para a gente entender um pouco mais da natureza de Jesus, e principalmente, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da realeza do Cristo. A realeza do Cristo não é uma realeza de bens materiais, não uma realeza de poder transitório de mundo, mas é uma realeza do ser que conquista a autoridade moral e, na conquista da autoridade moral, se coloca diante das outras criaturas como um ser diferenciado. A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares de seu corpo físico. Era um corpo normal, como de todos nós, mas nas do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto. Uma das condições do espírito puro, né? Domínio da matéria. E do seu perispírito, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, primeiro ponto da viagem nossa, papel de Jesus no planeta Terra. Um grande mestre de virtudes que forma todo um grupo de discípulos que vão formar novos discípulos
construindo uma nova leitura de mundo chamada cristianismo, onde o amor, pelo menos em teoria, seria o nosso grande propósito de transformação dentro desse planeta. Mas além do Jesus humano, é interessante que nos estudos do Evangelho, principalmente quando nós tentamos estudar o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, a grande perspectiva é Jesus há 2000 anos, passado. Mas como eu posso reatualizar Jesus hoje, dentro da minha vida? Jesus, nos seus feitos milagrosos, nas suas falas de virtudes, bom demais, em termos de referencial histórico. Mas como eu pego esse padrão de ensino e transformo a minha vida com eles? Esse é o grande ponto. Então, é um Jesus que se apresenta agora para Joana de Ângeles como um grande terapeuta da alma, como um ser que indica caminhos, indica passos para desenvolvimento de todos os seres do planeta a partir das suas possibilidades e do seu piso espiritual. Uma grande dificuldade que nós temos de elencar é que achamos que o ensinamento é o mesmo para todos. Não. Nós somos individualidades. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo de Tarso complementa isso. Todos nós convergimos em Cristo. Isso quer dizer, todos nós, a partir da construção do nosso caminho, convergimos para o padrão crístico do aprendizado do amor, dos princípios de entendimento das leis universais mais ampliados de um espírito puro, na nossa caminhada própria. Por isso, não adianta comparar com o que está do lado. Aquele ali tem certas coisas, aquele ali tem certas proposições melhores do que as minhas. Não. O meu caminho é o melhor possível. Deus, o Pai Criador, me coloca nessa trilha para que eu possa fazer o melhor possível, porque sabe que é a situação adequada para o meu pleno desenvolvimento. Um Jesus humanizado é o grande médico das almas também, outra função, né, dessa leitura do Cristo, que, as conhecendo em profundidade, apresenta, primeiro, uma terapia recuperadora. Uma terapia recuperadora é a fala do Cristo. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para esses companheiros perturbados, desequilibrados. Talvez pessoas que buscassem, no nosso exemplo dos dias de hoje, aquela pessoa que busca uma casa espírita de forma desesperada, perturbada, busca consolo, afeto, conforto, a partir de uma perda pessoal de um ente querido, a partir de uma construção equivocada que guarda uma mágoa, um rancor, uma culpa tremenda junto ao seu coração. E aí a oportunidade do conforto, do consolo, a esses companheiros que se encontram desequilibrados porque perturbaram as leis da vida. 614 de O Livro dos Espíritos. Eu adquiro um padrão de felicidade ou infelicidade quando entro na linha da lei divina, né? Se eu me afasto das leis divinas, sofrimento, perturbação, infelicidade. Então, a primeira é uma terapia recuperadora. Jesus traz para nós uma terapia de recuperação. Se recupera aquele que está machucado, aquele que está doente, aquele que está, muitas vezes, de uma forma física, como a gente fala, mais debilitada. É aí um tratamento de recuperação para ele. Mas, além da terapia recuperadora, porque aqueles que se utilizam apenas da terapia recuperadora, utilizam-se, por exemplo, das estruturas de uma casa espírita e depois vão embora. Né? Eu vou lá, quando eu estou em dificuldade, tomo passe, depois vou embora. Aí eu passo dificuldade de novo, volto, tomo passe, vou embora de novo. Né? Não, isso é terapia só de recuperação. Chega um momento que as leis da vida vão exigir desse ser uma terapia libertadora, que é o segundo ponto que está ali. Libertação, como? Primeiro ponto, instrução. Ó, cheguei na casa espírita, desconsolado, triste, depressivo, estressado. E aí recebo conforto, consolação, gosto daquela dinâmica do centro. Sento lá nas palestras públicas, começo a me instruir. Ó, funciona desse jeito as leis da vida, a reencarnação, a comunicação entre vivos e mortos, a constituição das aflições que me buscam nos dias de hoje, porque a colheita, a plantação anterior tem sido muito equivocada. E aí eu começo a abrir a minha mente e falo, ó, há algo além que eu posso desenvolver. Né? Eu tenho que me instruir nesses pontos de leis do universo. E aí eu começo a me libertar. O processo de libertação é sempre uma tomada de responsabilidade diante da vida e de autonomia. Eu aprendo que, se eu estou colhendo agora, foi algo que eu plantei, seja nessa existência, seja nas anteriores. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, também, eu começo a observar também
além da responsabilização, eu sou responsável pelos meus atos, então eu também tenho livre-arbítrio, livre consciência, livre pensamento. Eu também posso me projetar de uma forma autônoma para mudar esse campo de destino. Agora eu planto bem para no futuro colher bem também. Então, além de terapia recuperadora, terapia libertadora, libertadora de consciências. Talvez o grande projeto espiritual das casas espíritas é o segundo ponto, né? A partir da prevenção, a partir de uma terapêutica de transformação, o ser agora se coloca dentro da vida como sendo o sal da terra dos outros, daqueles que buscam amor e carinho, não tem muitas vezes, né? Que evita novos comprometimentos, aquele que se liberta, adquire um plano de consciência mais ampliado e sabe escolher os caminhos que tem que trilhar de uma forma mais honesta e digna. É o caminho do reino que é explicado e colocado por Jesus para nós, muitas vezes, doentes e imperfeitos do espírito num plano de transformação, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Só o humilde tem a habilidade de reconhecer um grande mestre como Jesus naquela época, e mesmo a mensagem de Jesus que ecoa até nós nos dias de hoje, e não só reconhece essa mensagem, mas a partir da humildade entende que tem que trabalhar junto dela. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Vem ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos, né? Eu sei que o verdadeiro mundo de origem meu é um mundo espiritual, o mundo normal primitivo, né? E entendo que esse mundo espiritual é a minha destinação e por isso eu faço o melhor possível portando esse organismo de carne que aqui me acolhe no planeta Terra. E aí eu vou caminhando, entendendo que o caminhar do reino é um caminhar de transformação. É uma caminhada que exige empenho, dedicação, vontade, que é uma construção toda nossa. Mas, né, eu apresentei a primeira parte, a segunda parte, Jesus, o guia e modelo da humanidade, um projeto, um objetivo à frente. Mas nós, com dificuldades, imperfeições, limitações, medos, lembrar que sempre o medo é a construção da dificuldade da parábola dos talentos. Todos nós possuímos muitos talentos. A grande dificuldade que nós temos é que muitas vezes guardamos esse talento junto aos nossos corações, escondendo o talento dentro de nós, não colocamos em prol da nossa comunidade, da coletividade, o que temos de bom. Cada vez mais temos que aprender a observar por dentro de nós, visualizando não só defeitos, porque aquele que entra à casa espírita, muitas vezes pelos altos padrões de exigência da literatura espírita, dos modelos exemplares como Chico, como Divaldo, como Kardec, nós exigimos demais antes do tempo para nós, plantas tenras e frágeis ainda. E aí, quando nós entramos num padrão de humildade, nós reconhecemos, sim, nós temos muitos defeitos, mas também temos boas qualidades. Pelo menos eu tenho a boa vontade de entrar numa casa espírita e querer atuar de uma forma, seja nos estudos, ou para minha iluminação interior, seja na construção da caridade, na distribuição de cestas básicas, de sopas, de lanches fraternos. Então, já temos uma base para começar o nosso trabalho, a nossa obra dentro da vida. Então, nós, todos nós, né? O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, produto das inúmeras existências, produto das múltiplas reencarnações, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou liberar, sendo nós produto dessas múltiplas reencarnações, um mundo interno, como eu já disse, cheio de virtudes, cheio de vícios. E esse mundo interno cheio de virtudes e vícios, por fora, as paixões. As paixões do planeta Terra, que muitas vezes, a partir de um processo de estímulo, nos chama para um processo de nova queda, no mesmo ponto que eu me equivoquei no meu passado espiritual. Então, além das nossas dificuldades internas, um mundo conturbado, um mundo desafiador, um mundo afligente, um mundo vinculado a construções materialistas, que muitas vezes nos condiciona a também ler o mundo de forma materialista.
Como é difícil quebrar as escamas dos nossos olhos da leitura materialista de vida para implementar um modelo espiritualista de existência. E aí, nós podemos nos escravizar ou nos libertar desses padrões mundanos. E aí, eu gosto muito dos prazeres da terra, dos bens amoedados, do status conquistado junto a um grupo social, junto às redes sociais, ou já me proponho a espiritualização do meu ser? A espiritualização do meu ser e carregar a minha cruz, muitas vezes requer desafios afligentes. Uma vida de solidão, uma vida dedicada a não ganho material, mas uma construção de colaboração junto à comunidade. Cada um de nós tem a nossa cruz a ser carregada num processo não só de expiação, mas de habilitação da vida para novas propostas evolucionais. Temos sempre que estar com a mente aberta para isso, né? Podemos nos escravizar ao mundo ou nos libertar do mundo. No falar dos evangelhos, né? Ou eu posso ser possuído pelo mundo, ou eu posso caminhar por ele de forma tranquila e equilibrada. Né? Caminhar pelo mundo sem ser do mundo. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. A Joana sempre trabalha o conceito de sombra da seguinte forma. Ela trabalha não só sombra, os aspectos negativos no interior do ser, mas também aspectos bons não reconhecidos pelo ser. E aí a perspectiva de jogar luz no nosso campo interior a partir do autoconhecimento é observar tanto as dificuldades quanto as qualidades construídas no meu passado espiritual que eu não vejo que eu tenho. A partir do reconhecimento das dificuldades, eu trabalho as dificuldades no tempo. Eu estruturo novas formas de combater essas minhas viciações morais. Mas, além disso também, descobrindo as minhas qualidades, eu começo a colocar elas em prática dentro da minha vida. Esse é o conceito de sombra para Joana. Então, sempre fazer luz no nosso campo interno, a partir da palavra que eu falei diversas vezes hoje, autoconhecimento, primeiro passo. Autoconhecimento, olha para dentro, joga luz para dentro de si, se conhece, se conhecendo, se aceita da forma como se é, autoaceitação, também carinho consigo próprio, porque muitas vezes nós até aceitamos de forma racional, ó, eu sou meio estranho nessas áreas mesmo, eu tenho uns pensamentos meio equivocados, de vez em quando eu sou muito intolerante, muito impaciente, rancoroso, até colérico, né? Isso é aceitação, eu sei que eu funciono dessa forma. Mas muitas vezes eu me auto-martirizo, me auto-flagelo. Por quê? Não tenho carinho por mim mesmo. Então, além da autoaceitação, carinho por mim. Auto-amor. Construção do auto-amor. Só aquele ser que aprende a amar também suas imperfeições, consegue olhar para as imperfeições do outro e ver que ele também está caminhando, tentando desenvolver de outra forma. Mais carinho conosco também. Principalmente nós que somos vinculados a frentes religiosas, nós temos a tendência, por causa do nosso passado espiritual, a nos flagelarmos. Não. A vida e o pai não são padrastos, né? Como diz o ditado popular. O pai é um grande pai, um pai criador, amoroso e bom, que nos coloca para nos desenvolvermos com muito carinho, com muito afeto. As nossas más tendências, então, e as paixões do mundo que nos conquistam e nos levam para outros lados. A força da emotividade que propele o homem à paixão procede do íntimo do ser, né? Como diz o Emmanuel lá na página Origem das Tentações, no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Eu só caio numa tentação porque meu fundo é viciado e perverso. Eu tenho a dificuldade, por isso que eu caio, né? Não foi um evento transitório de fora que me gerou um padrão de queda, não. Eu que já sou doidinho para cair. Transformando-se em reação orgânica, através da qual se alça aos cumes do enobrecimento ou derrapa nas valas das torpes viciações. Por isso, autodomínio e autocontrole é o primeiro movimento do ser que quer se transformar. Muitas vezes, no contato com outras pessoas que despertam um padrão de raiva em mim, eu, de forma reativa, falo alguma coisa intempestiva e crio uma inimizade, um relacionamento complicado. O autocontrole e o autodomínio é a pessoa fala algo comigo, eu me controlo internamente, nesse controle interno, eu me mantenho em silêncio. Vai ter a raiva ali dentro? Eu vou ver que eu tenho raiva por dentro? Sim. Mas eu vou trabalhando ela no tempo, não vou manifestar essa raiva externamente.
É esse grande circuito que o Emmanuel coloca no capítulo 1º lá do livro Pensamento e Vida. Até se transformar em ação, tem todo um circuito anterior, né? Que a gente tem que barrar. Começa no pensamento. Pensei, mas agora me contém, não falo, silêncio. Mas, além das nossas dificuldades, as nossas cruzes, né? O nosso jugo pesado. Por que nosso jugo é pesado? Nosso jugo é pesado porque nossas escolhas são muito ruins. Se eu escolho a valorização do campo da vida, das conquistas materiais, é óbvio que as leis do jogo são das conquistas materiais. Se eu jogo o jogo do mundo da conquista ambiciosa, desenfreada por bens materiais, é óbvio que eu vou encontrar diversos contendores na mesma linha mental. E aí, quem busca bens materiais de forma escravizante não tem a mínima piedade de machucar o outro que está do lado. Então, é um processo de escolha. E aí, quando eu escolho jogar o jogo do mundo, o jugo do mundo está sobre minhas costas. Eu entro em processo de relacionamentos desequilibrados, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que geram mal para o meu campo interno. Encontro pessoas que não me amam, pessoas que muitas vezes eu me afinizo em termos mentais, mas a perspectiva e o propósito não eram aqueles. Quantos de nós, eu acho que a obra do Martins Peralva é interessante para falar dos tipos de casamento, né? Ele falava que a maior parte dos nossos casamentos no planeta Terra são casamentos expiatórios, por causa dessa construção pesada ainda, do jugo construído no passado. Esse jugo construído no passado gera um peso, um lastro para o ser, que começa a caminhar de uma forma, muitas vezes, até desanimadora dentro do planeta Terra. Então, um engajamento com uma visão nova de vida é vincularmos ao jugo de Jesus, que é o jugo leve, né? Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, né? Diluir a sombra para se entender internamente, se compreendendo, começa a caminhar pela vida de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, que favorece um progresso, mais se aturde na escuridão, aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. Quantos de nós que cometeram algum equívoco nessa mesma existência carregam essas culpas por dentro? Carregam muitas vezes de vidas anteriores medos que são cristalizadores e paralisantes na sua existência, que limitaram a sua vida. São essas cargas, esse jugo da vida que sobrepesa a nossa caminhada evolucional. Por isso os fardos pesados. Largar esses fardos pesados de mão, né? Se eu tenho uma dívida, tranquilo, vou buscar pagar. É a fala popular, né? Devo, não nego, pago quanto puder. Na hora que eu tiver condições de pagar, vou construindo um piso adequado, estou com boa vontade, quero me tornar um ser melhor. Quando eu tiver a oportunidade, eu reponho para a vida. E aí, eu estou trabalhando com o Criador de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. O pai não é o pai do Antigo Testamento, que coloca lá os inimigos sob os cabelos dos seus pés, ou que aquele que cometeu algo de infiel vai ser extirpado de toda a comunidade. Não. É um pai que acrescenta, um pai que inclui, é um pai que vê a diversidade e investe no ser humano. Fardos pesados, então. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida, porque o ser que se culpa acaba torturado por seus próprios pensamentos, enquistados, círculos viciosos de pensamento, ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Por isso mesmo, em vez do pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade. A chamada de responsabilidade da Joana de Anjos para todos nós é essa, né? Não mais culpa, não mais transtornos internos, mas responsabilidade. Trabalha com a responsabilidade, a habilidade de responder pelos meus atos dentro do planeta Terra, mediante a qual a colheita se deriva da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento, nem fatalista do sofrimento. Eu me sou culpado, né? Agora eu tenho que acontecer tudo de ruim na minha vida comigo, porque eu sou muito culpado. O pai não quer isso para a gente. O pai oferta oportunidade de crescimento. Cada vez mais nos aceitarmos da forma como somos para nos transformarmos. Senão geramos uma figura de aparência, né?
E nessa construção de aparências, não acessamos a nossa essência, um campo de transformação mais legítimo. Então, o jugo de Jesus, então, agora para todos nós. Abandonar esses fardos pesados e entrar no campo do jugo de Jesus, o jugo suave, o jugo leve, né? O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento, irradiante que cindia toda a treva. Porque o ser que conhece acaba se libertando. É a alegoria da caverna do Platão, lá da República de Platão. Né? Primeiro momento, na caverna, eu só vejo as sombras projetadas pela luz na parede, acreditando que aquilo ali é o máximo possível. Mas eu começo a despertar, começo a olhar que tem um teto, olho para cima, eu vejo uma luzinha e começa o meu processo de transformação, ascendendo até a saída da caverna. E na saída da caverna, eu aprendo realmente o que é a vida. É também o propósito. A partir do conhecimento das leis universais, eu me trabalho por dentro, eu me coloco como alguém que contribui para a existência. E aí, eu, além de aprender reencarnação, eu tenho que vivenciar a reencarnação na vida. Né? Além de eu aprender que há comunicabilidade vivos e mortos, eu tenho que vivenciar isso na minha existência. Eu tenho que entender que no meu entorno aqui tem espíritos desencarnados. Alguns contribuindo para o estudo. Outros vieram ouvir o que eu estou falando. Outros sentir, né? Mesmo curiosos, o que está acontecendo naquela casa ali. Aí nós vivenciamos plenamente a codificação espírita na nossa vida. Não só somos espíritas de gabinete, de leitura, de teoria, mas praticamos o conjunto de princípios doutrinários espíritas nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Eu falei do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que trata a questão das aflições. E que as aflições são de origem do passado ou da nossa vida presente. É um tipo de ensinamento que nós devemos apropriar. Porque se a vida nos traz padrões de dificuldade, padrões de adoecimento, padrões de desencarne, padrões de construção que nós, pela nossa leitura mundana, acreditamos ser de cunho negativo, nós temos que ter esse entendimento. Uma abertura de consciência que o padrão é natural para todos os seres encarnados. E o padrão de adoecimento, morte e envelhecimento requer do ser uma apropriação mais ampliada. Por que eu passo por esses processos? O que a vida requer de mim nesse momento? Leon Denis fala sobre isso no livro O Grande Enigma, sobre os ciclos da vida. Que em cada ciclo da vida há uma habilidade específica para cada um de nós ser implementada em novas habilidades. A maturidade e o processo de envelhecimento traz um processo de serenidade e equilíbrio. É hora do ser adquirir serenidade, equilíbrio, moderação. Então, é nos apropriarmos de toda essa estrutura doutrinária espírita para nos iluminarmos internamente, para não passarmos pelas dificuldades e as constrições da vida, porque o jugo de Jesus é suave. Porque o jugo de Jesus representa os seus princípios de ensinamento, que é um representante, o grande mensageiro das leis divinas há 2000 anos atrás, principalmente estruturado na compostura e na construção de um piso de amor. Então, é uma nova forma de ver a vida para todos nós. Visualizar a vida não mais nesses padrões mundanos, mas agora de forma espiritual. Levou-nos à reflexão íntima, Jesus, à interiorização de nós mesmos, formalizando assim a necessidade de nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. É do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, capítulo Preceptor das Almas. Jesus como um grande mestre espiritual, indicando caminhos. Por isso, Joana de Ângeles, após apresentar a figura de Jesus, após apresentar também a nós mesmos quem nós somos, em essência, e as nossas dificuldades e a nossa perspectiva de construção e transformação, agora mostra como se transformar, qual é a terapia de transformação, principalmente a partir dessa página. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, busca a libertação dos seres, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Total e sem recuo, pagar o preço da vida. Ele não se detém à borda do problema. Ele não trabalha com desculpas, ele não trabalha com elementos
que não são que são acessórios no campo evolutivo, mas ele vai na raiz do problema. Ele não se detém à borda do problema, mas identificam, despertando o problematizado para que não reincida no erro, não repete os seus erros, né? É a fala de Jesus para a mulher adúltera e para os diversos que ele acolheu e transformou durante essa estadia no planeta Terra. Ó, vai e não peques mais. Vai e faça de forma diferente. Olha para a vida de uma forma diferenciada. Não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo de resgate compulsório. Então, Jesus apresenta uma nova terapêutica. E as bases da terapêutica eu vou falar mais à frente, que é no plano de transformação. Então, o conhecimento que liberta, do livro Alerta, também da Joana. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vença as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Como consequência, impõe a necessidade de renovação interior, vencendo as paixões que derretêm o caráter e atormentam os sentimentos. Não só estar na casa espírita, não só recolher o ensinamento dos bons espíritos, mas também me transformar. Mas também transformar a prática de vida, para transformar a prática dentro de casa, dentro da família, transformar minha conduta junto àqueles que trabalham comigo, na repartição que eu trabalho, ou no ambiente de trabalho onde eu me vinculo. Cada vez mais eu tenho que ter a habilidade de ler a minha existência, ler a minha essência e ler o contexto. Ó, realmente eu mudei com a doutrina espírita. Não sou tão mais colérico, não, já não nem chego no trânsito, né? Então já estou adquirindo e construindo um ser mais equilibrado internamente. É o projeto também de prestação de contas conosco mesmo, né? Nós temos que saber se o caminho que a gente está desenvolvendo está sendo adequado, está sendo eficaz. E aí, o primeiro ponto que Joana coloca nessa construção de um ser diferente, a terapêutica libertadora do ser, é a construção do amor. E amor, eu acho que todo mundo entende nessa linha de pensamento, amor é cultivo interno a cada dia, a cada oportunidade. O amor não surge do nada. Ó, eu amanheci hoje aprendendo a amar. Não. É um aprendizado contínuo. É um investimento dentro da vida. E aí a fala dela no livro Jesus, à luz da psicologia profunda. O amor, que significa conquista emocional superior, né, rompe a densidade da ignorância. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, porque sai do campo da animalidade e se reconhece como ser humano dentro da vida. E se reconhecendo como ser humano dentro da vida, começa a se amar e amar o próximo. Tornando-se humano, isto é, adquirindo sentimento de humanidade com libertação da alta carga de animalidade nele prevalecente. Eu começo a construir os meus relacionamentos, não por medo de ficar sozinho, não por interesse do que o outro pode me dar, mas pela uma construção afetiva, cuidadosa, pela uma vinculação de amor. De alta carga de animalidade nele prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece, né? Não só andar apenas uma milha de um ser que retribui a partir da reciprocidade, que é lei de justiça, mas além, anda várias milhas, quantas forem necessárias, pelo ser que se ama. Investimento de amor junto às criaturas. Eu oferto à criatura o melhor que eu tenho, o melhor que eu possuo. Eu oferto para ela que eu gosto de amar. Amai bastante para ser desamados, segundo o Espírito Sanson, né? Além do amor, né? Não, primeiro nós vamos falar sobre o cultivo do amor, do Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o amor é um caminho a ser percorrido. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Mais instruído, purificado, sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, é uma construção que duas estradas se bifurcam. Eu escolho qual eu quero percorrer. O espírito precisa ser cultivado. O amor, a grande virtude, precisa ser cultivado também. Como um campo, um grande campo. Parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. A semente que Jesus lança no campo de todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra,
é a semente do amor, que tem que se desenvolver a partir de um cultivo consciente. Nós, como agricultores, que acolhemos primeiro a semente, sabemos que é uma semente delicada e frágil, que tem que ser regada todo dia. Que se aparecem ervas daninhas no seu entorno, tem que ser retirada. Se tiver um animal parasita, tem que ser eliminado. Cada vez mais, um plano de escolha consciente, autonomia e libertação, a partir de um cultivo interno. O espírito precisa ser cultivado como um grande campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, do meu trabalho atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, nela buscarei as suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Como diz o livro A Gênese, nos primeiros momentos, prazeres e gozos no campo terrestre e material, para estimular os seres numa busca ascensional. Mas chega um determinado ponto, na transformação dessa construção humano-animal, a chegada à construção de humanidade requer do ser cada vez mais autocontrole, autodomínio sobre as paixões. Cada vez mais se constituindo como alguém que escolhe conscientemente implementar dentro de si novas virtudes e a lei de amor. Então, escolhas, caminhos, cultivo a cada dia. Para isso também, um sustentáculo que Joana aponta. Construir amor, construir a virtude do amor dentro de nós. Mas, além disso, como piso de sustentação para a construção do amor, oração. Porque se levássemos só no campo de construção dos nossos destinos, o aperfeiçoamento progressivo a partir das nossas próprias forças, que é o que diz a lei de progresso, além disso, eu não olhasse os outros que estão no meu entorno, muitas vezes eu cairia num padrão de ilusão, de autoalienação. A necessidade de entrar em faixas novas de conhecimento, em faixas de percepção e de consciência mais ampliados. Qual que é o instrumento adequado para isso? Oração. Lei de adoração. Construção de uma comunicação de coração, nós com o plano superior, principalmente representado pela figura desse grande Pai Criador. Na construção dessa comunicação, dessa vinculação a partir do sentimento com as grandes estruturas universais de equilíbrio, de cosmos, de ordenação, eu acesso faixas superiores, ondas de pensamento que eu não teria condições de acessar se eu me mantivesse no ramerrão da existência. E aí, a partir da oração, eu ascendo em termo mental, em ondas de pensamento, a padrões mais espiritualizados, recolho por alguns momentos esses padrões superiores e trago aqui para onde eu estou, na minha vivência no planeta Terra, para que, num momento posterior, eu possa, de forma natural, estar no campo dos meus pensamentos vinculado a essas faixas maiores. A oração, então, é um prelúdio do que vai ser o nosso futuro. Eu, por poucos momentos, a partir de uma prece sincera, feita de coração, eu ascendo a outras esferas, recolho os elementos, sou fecundado psiquicamente, em termos de novas construções, de novos entendimentos, para que eu possa me transformar num homem novo. A oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento daquele ser muito vinculado ao planeta Terra, com a mente totalmente vincada no plano material. E aí, a abertura do plano de consciência. Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas, impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. A prece sentida, a prece bem sentida, né, é aquela que nos reconforta e nos alimenta de novos elementos espirituais que nos estimulam para a continuidade dos nossos trabalhos no planeta Terra. Além da construção de um piso de amor interno e também das estruturas da oração, isso quer dizer das conexões com os princípios superiores da vida, nos estimulando a continuada da caminhada, eu pus como o ponto final mais à frente a construção também da responsabilização. Mas primeiro aqui, do pensamento e vida também, sobre a oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo
do espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Recolher novos recursos, de quem tem condição de ofertar, entrando em linhas superiores de pensamento e consciência. Mas um terceiro ponto que a Joana também deixa implícito no texto é responsabilização diante da vida. E aí o exemplo que ela dá, eu acho que até coloquei aqui, é que Jesus não construiu uma base de discípulos para serem dependentes dele, para ficar na eternidade, nossa, como Jesus é lindo, maravilhoso, como ele faz bacana demais. Não. Jesus construiu uma base de discípulos que se tornariam novos mestres. É investimento da vida. Nós temos que quebrar esse padrão de idolatria, né? A idolatria serve para as religiões formais e tradicionais. A doutrina dos espíritos é doutrina de libertação, de autonomia. E libertação e autonomia se cria um campo de comunicação junto a esses espíritos superiores. Nós estamos em comunicação plena com Jesus, que é o responsável espiritual pelo planeta Terra. E aí, trazendo Jesus para junto de nós, nós nos sentimos estimulados para a continuada da caminhada. É uma perspectiva mais consoladora, né? Sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas, né? Antes convidou a todos os homens a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Nunca fez proselitismo por causa disso, né? Aqueles que se vincularam a ele há 2000 anos atrás é porque tinham uma linha de afinidade, foram conquistados pela mensagem e resolveram se transformar, que tem que ser para nós também nos dias de hoje, né? Então, é um grande mestre da vida. É um construtor de novas leituras para o planeta Terra, leituras que até hoje ressoam junto de nós e necessitam ser assimiladas uma transformação moral plena de todos nós, ainda com muitas dificuldades dentro desse planeta. O mestre da vida, então, segundo a fala de Vinícius, né, no Mestre da Educação, capítulo 1. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas, no âmago do eu ainda inculto. O mestre pode ser tanto um ser encarnado, como um ser desencarnado, como também um livro amigo que cai no momento certo em minhas mãos e me ajuda a um processo de transformação. Esses mestres que a vida coloca em minhas mãos, eles pedem só uma coisa para todos nós: transformação, crescimento espiritual, evolução, para auxiliar a eles nessa grande construção de equilíbrio dentro do universo. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Então, a nossa perspectiva de buscadores, de construtores da nossa própria evolução, com auxílio, sim, dos espíritos superiores, mas nós como responsáveis por nossos atos, por nossos pensamentos, dentro do campo sendo encarnados ou quando estivermos no plano espiritual. Então, foi uma grande trajetória que a Joana apresentou para nós nessa página do Jugo de Jesus. Primeiro momento, ver a grandeza de Jesus no seu trabalho há 2000 anos atrás. Segundo momento, entender que não só a figura bonita lá de Jesus para idolatrar, mas os princípios crísticos são os mais importantes. Aprender a compreender, aprender a perdoar, aprender a tolerar. Essa é uma terapêutica da alma de um grande mestre. Num outro momento, nós observamos também nós, ainda seres imperfeitos, mas já com boa vontade para tentarmos nos transformar. Por causa das nossas imperfeições, ainda julgo pesado ainda, fardos pesados a serem carregados. Mas, cada vez mais, largarmos esses fardos de lado e trabalharmos a partir da perspectiva do jugo de Jesus, um jugo leve, um jugo que transforma o ser, e porque transforma o ser começa a trabalhar em prol do seu desenvolvimento pessoal. Mais além, então, terminando a grande jornada, entendendo todos esses padrões teóricos, ó, é verdade, Jesus é um grande terapeuta e eu quero me transformar. Então, a terapia que ele propõe para todos nós é construção de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Construção de amor em nós mesmos no primeiro momento, para depois aprender a amar ao próximo e amar, consequentemente, o Pai Criador. E com isso, no aprendizado do amor,
ter a sustentação a partir da prece dos espíritos superiores e também nos responsabilizarmos por nossa própria vida. Então fica o roteiro para que todos vocês possam trilhar no tempo e que Jesus possa ofertar cada vez mais ensinos novos e também a partir das novas leituras nossas, dos ensinos antigos, seja do Evangelho, seja da codificação, nossa mente possa ser aberta, um novo campo perceptivo que nos permita cada vez mais introjetarmos a mensagem e trabalharmos esse nosso mundo interno para nos tornarmos um homem integral. É isso aí. Delano, é contigo, meu querido.